Olá pessoal, agora indo para os exercícios de subtração, para a gente também entender um pouco melhor como funciona na prática, o que a gente viu na aula de teoria, vamos resolver aqui alguns exercícios. Uns são mais simples e os dois últimos são mais difíceis para a gente também conseguir entender como resolve nos casos mais complicadinhos, tá? Então tá. Lembrando, sempre que a gente for resolver uma adição ou subtração, a gente tem que começar de trás para frente. Então a gente começa daqui, tá? Então, vamos lá. 6 menos 8. Olha só. 6 é menor do que 8, certo? Sim. Então, se 6 é menor do que 8, a gente não pode tirar 8 de 6, porque ele é menor. Se fosse 8 menos o 6, a gente conseguiria tirar, não é isso? Sim, ficaria quanto? 2. Só que aqui é 6 menos 8. Não dá. Então, o que a gente faz nesses casos quando não dá e quando está armado nesse formato aqui, tá? Como que a gente faz? A gente pede emprestado um número para o vizinho do numerador, ou seja, do 6, né? Qual é o vizinho do 6? 2. Então, a gente pede um númerozinho emprestado para o 6, para o 2, na verdade, e o 6, que antes era 6, ele vira 16. Então, se 16 é maior do que 8, então a gente consegue fazer a conta, não é isso? Sim. E a gente fica 16 menos o 8, a gente fica com 8. E agora a gente passa para o próximo. Lucas, vai ser 2 menos o 5? Não. E por que não? Olha, lembra que a gente pediu um emprestado aqui, não foi? Para o 2. Então, se antes o 2 era 2, só que ele emprestou um número dele para o 6, o 2 vira quanto agora? Vira 1. Não é isso? Porque ele emprestou um número dele. Então, 2 menos 1, que foi emprestado, fica 1. 1 dividido para 5. Olha, 1 é menor do que 5. Então, a gente tem que fazer o quê? O mesmo processo. Pedir emprestado para o vizinho, nesse caso do 1, né? Então, a gente vai pedir emprestado, vai ficar 11, né? E aí, 11 menos o 5, a gente fica com 6. E aqui é a mesma coisa. Se o 9 emprestou 1 para o vizinho dele, ele não vai ser mais 9. Ele vai passar a ser 8. Então, 8 menos o 6 dá 2. Próximo, a gente vai entender melhor essa coisa de emprestar número, tá? Aqui, de novo, 5 menos 8. 5 é menor do que 8. Então, a gente tem que fazer o quê? Pedir emprestado ao vizinho do 5, que nesse caso é o 3. Então, vamos lá. Se o 3 é emprestar 1, vai virar 15. E aí, 15 menos o 8, a gente fica com 7. E aí, de novo, se o 3 emprestou, ele não vai ser mais 3, e sim vai ser 2. 2 ainda é menor do que 6, então a gente tem que pedir de novo emprestado para o vizinho. Aí vai ficar 12. 12 menos o 6, a gente vai ficar com 6. E aí, finalizando, o 8 era 8, só que como ele emprestou um número aqui pro 2, ele não vai ser mais 8, ele vai ser 7. Então, 7 menos o 3, a gente vai ter 4. Aí vamos para o próximo. Mesmo caso, 6 é menor que 8, então a gente tem que pedir emprestado, né? Então coloca 1 aqui. Aí vai ficar 16 menos o 8, que dá 8. Como o 5 emprestou para o 6, ele não vai ser mais 5, vai ser 4. Só que 4 ainda é menor do que 9. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir emprestado para o vizinho. E vai ficar 14. 14 menos 9, a gente vai ter o 5. E aí, como 9 emprestou 1 para o 4, ele não vai ser mais 9, ele vai ser 8. E aí, 8 menos 5, a gente vai ter 3. Aí, continuando. 2 menos o 8, 2 é menor que 8, a gente já sabe que tem que pedir emprestado. Aí vai ficar 12 menos o 8, a gente tem 4. Aí, como 3 emprestou, ele não vai ser mais 3, ele vai ser 2.
E aí, como 2 é menor que 7, a gente tem que pedir emprestado para o vizinho de novo. E aí vai ficar 12, né? E aí, 12 menos o 7, a gente vai ter o 5. E aí, continua. O 9, que era 9, ele emprestou um número dele. Ele agora vai virar 8. E 8 menos o 7, a gente tem 1. Aí aqui, o 8 é maior do que o 3, percebe? Então, a gente já pode fazer direto. 8 menos 3, a gente vai ter 5. 7 é menor do que 9, então a gente vai ter que pedir emprestado. Aí vai ficar 17. E 17 menos o 9, a gente tem 8. Aqui era 6, como ele emprestou 1 para o seu amiguinho 7 aqui, ficou 5. E 5 menos 5, a gente tem 0. Tá? Próximo. 6 é menor que 7, então a gente pede emprestado e fica 16 menos, que dá 9. Como a gente pediu emprestado aqui, o 3 ele passa a ser 2, né? E aí, 2 é menor do que 6, a gente tem que fazer o quê? Pedir emprestado para o vizinho. E aí vai ficar 12. 12 menos 6, a gente tem 6. E o 8, que era 8, ele prestou uma casinha dele, vai virar 7. 7 menos o 5, a gente tem 2. Agora vamos para alguns casos mais difíceis, né? Que envolve o número 0. Muitos alunos têm dificuldade na hora de tirar um número de 0, e aí eu acho que essas questões são importantes. Aqui, mesma coisa, 0 é menor do que 8, não é isso? Sim, o que a gente faz? Pede emprestado. Aí vai ficar 10 menos 8, fica 2. Como a gente pediu emprestado do 1, o 1 passa a ser 0. Só que como 0 é menor do que 7, a gente tem que pedir emprestado de novo para o vizinho. Aí vai ficar 10. 10 menos o 7, a gente tem 3. Como a gente tirou 1 de 1, 1 vai virar 0, né? A gente pediu emprestado aqui. E aí vai pedir emprestado de novo ao 3, né? Então, 10 menos o 5, a gente tem 5. E como o 13 emprestou uma casa aqui para o 0, ele não vai ser mais 3, ele vai ser 2. 2 menos 0, né? Aqui, quando não tem nada embaixo, a gente considera 0. Então, 2 menos o 0, a gente tem ele mesmo, que é 2. Agora, vamos para um caso que é bem mais dificilzinho, né? Porque envolve 2 zeros. E aí, vamos fazer o que a gente já sabe. De trás para frente, começar por esses dois. 1 é menor do que 0. Ou 1 é menor do que 9. Então, a gente tem que pedir emprestado. Só que como que a gente vai pedir emprestado para o 0 se ele já não tem nada? Né? Não podemos. Mas aí o 1 mesmo assim pede emprestado para o 0. Aí o 0 vai lá, como ele não tem nada, ele pede emprestado para o outro vizinho dele. Só que o outro vizinho dele também é 0. Aí esse 0 aqui vai lá e pede emprestado para o de cá. O de cá consegue emprestar, né? Então, se ele consegue emprestar, ele vai parar de ser 1 e vai virar 0, né? E ele vai emprestar para quem? Ele vai emprestar para esse 0 aqui, ó. E aí, se ele era 0, ele vai passar a ser 10. Mas, opa, esse 10, ele vai emprestar uma casinha, uma unidade para o amiguinho dele, para o 0 do lado dele, né? Então, ele não vai ser mais 10, né? Ele vai ser 9, né? E esse 10 aqui, esse 0, ele vira 10. Só que como ele tem que emprestar uma unidade para esse vizinho dele, ele também vai deixar de ser 10 e vai virar 9. E aí, agora, esse 1, que antes não conseguia, né, fazer a operação, ele vai passar a ser 11. E agora a gente consegue dividir 11 por 9, que dá 2, tá? E aí a gente continua, olha. 9 menos o 8 dá 1. 9 menos o 8 dá 1. 0 não dá para dividir por 7, ou para tirar 7, né? E aí a gente vai lá e pede emprestado para o vizinho dele, que é o 2, e aí fica 10. 10 menos o 7 a gente tem 3. E o 2, que antes era 2 e emprestou uma casa dele, virou 1. E aí 1
menos o zero dá 1.